no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. A gente vai falar sobre um texto muito conhecido do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11, nós vamos ler do verso 28 ao 30. São 3 versos, eu vou ler na versão NAA. Os irmãos podem acompanhar na projeção. Mateus 11, do verso 28 ao 30. O pastor ele está pregando em Sarandi, na igreja do reverendo Edward. E essa semana nós sentamos para montar esse sermão juntos. E ele falou, vamos pregar o mesmo sermão no domingo, mas a gente vai sentar e vamos montar esse sermão junto. Foi uma experiência legal. A gente passou um tempo assim, conversando sobre o texto, lendo alguns comentários sobre o texto. E nós montamos esse sermão. E particularmente eu achei muito interessante estudar esse texto e ler aquilo que outras pessoas também falam sobre esse texto, porque eu acho que esse texto traz uma riqueza muito grande, muito poderosa para a gente acerca do que é a vida cristã, acerca do que é essa vida do Evangelho. A gente deu um título para esse sermão que chama A Leveza da Vida no Evangelho. Porque de fato Jesus nesse trecho vai nos falar como que funciona essa nova vida que o Evangelho nos proporciona e nos apresenta. Tá bem? O texto diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós pedimos a sua graça sobre nós, Pai. Que o Senhor nos auxilie a compreender a tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus, a meditar nela com devoção, com respeito e temor. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e que sejamos transformados por ela, Pai. Ó Deus, que a tua palavra possa sempre ferir a nossa vida, Pai. Para que, ferindo a nossa vida, nós possamos te amar e sair daqui, Deus, desejosos de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho, de demonstrar o Evangelho, Pai. Ó Deus, fala conosco e fica conosco nesta noite, Pai. Oramos ao Senhor, Deus. Amém. Você já se perguntou por que você tem servido a Deus? Já se perguntou por que você vem à igreja? Por que você participa dos cultos? Por que você serve na igreja, em algum ministério? Você já se perguntou de onde surgiram as suas práticas religiosas? Ou por que você tem algum tipo de tradição religiosa, de onde é que ela veio? Você já se perguntou se não existe em você algum princípio religioso que você tem que não é bíblico? Por exemplo, eu me lembro que quando eu cheguei no seminário, eu tinha acho que 18, 19 anos, e eu cresci numa cidade de praia e vim morar no interior do Paraná, em Cianorte, e eu me lembro que eu cheguei, eu tinha uma correntinha, que ela tinha uma espécie de um dente de um tubarão, assim, sabe? Não era um dente de um tubarão, né? Era só algo que simulava, mas ela parecia um osso, assim, de um dente de tubarão. Eu lembro que eu cheguei no seminário, eu estava subindo a rampa do seminário e um seminarista que estava no segundo ano, ele me chamou assim e falou, meu irmão, sabia que isso é uma vergonha para os seus pais? Eu pensei comigo, né? Eu já devo ter envergonhado muitos meus pais, né? Já devo ter pecado, talvez ele saiba, né? Talvez ele até me conheça. Eu falei, mas por que o irmão está falando isso? Ele falou, não, porque já se viu um homem usar uma correntinha dessa? Eu olhei assim para mim e falei, mas o senhor se sentiu incomodado, né, com essa correntinha? Ele falou, sim, o homem de Deus não pode usar uma corrente, né? Esse tipo de adorno não condiz com a fé cristã. E eu lembro até que ele me chamou a atenção para as vestes, né? Você tem que pôr roupa, uma farda, né, de crente, né? E eu fiquei olhando para ele, e eu tinha acabado de chegar no seminário, né? Então eu pensei comigo, às vezes não tô muito bem colocado aqui, né? Alguma coisa em mim não está de acordo com aquilo que o seminário espera, né? Mas de fato, nós temos essa tendência de criar coisas e criar fardos na nossa vida religiosos que muitas vezes a Bíblia não defende esses fardos. Eu lembro também que uma vez eu tinha acabado de membrar na IPB. Eu lembro que eu estava na IPB de Cianorte, chegou um pastor, que eu não me lembro de que igreja que ele era. Ele foi lá assistir o culto, ele olhou para mim assim, eu era evangelista, eu era seminarista na igreja, nós estávamos numa escola bíblica, não, foi num culto. Ele olhou para mim e falou assim, cadê a sua farda de pastor? Cadê a sua roupa? Eu falei, pastor, o senhor poderia me descrever o que é uma roupa de pastor? Ele falou, não, pastor, tem que estar com roupa social, gravata. Eu nem lembro o nome, aquele negócio que prende a gravata na roupa para não ficar balançando. Mas
era uma tradição para esse homem, era algo muito importante para ele. E às vezes nós temos essa tendência de criar coisas, de criar atos religiosos que não são bíblicos, e muitas vezes nós criamos isso na nossa cabeça, ou seguimos uma tradição que nos foi imposta, muitas vezes sem nem saber o porquê. E o problema não é só nem você seguir a sua tradição, o problema é quando você olha para o seu irmão e você diz, esse meu irmão não segue aquilo que eu acredito está certo, ou ele está errado. Então, perceba, olhe para a sua vida. Será que você tem alguma coisa em você, algum princípio que você tem como um santo que não está na Bíblia, mas que você impõe sobre as outras pessoas? Sabe, será que você tem cobrado a vida piedosa dos seus irmãos com o padrão das Escrituras ou com o seu padrão? De uma forma geral, nós temos essa tendência de sempre criar padrões para a nossa religiosidade. Nós temos a tendência de dizer que religioso é aquela pessoa que segue a vida de acordo com aquilo que eu acredito. Ou seja, se eu olho para o irmão e vejo que ele tem muitas tatuagens no braço e eu não gosto, eu vou falar, esse irmão não é crente. Ou se ele tem um cabelo muito grande e eu não gosto, eu vou falar, não, esse irmão não é crente. Ou se ele tem uma barba muito longa. Nós temos essa tendência, ainda mais no Brasil, que nós somos um país onde as igrejas têm por tradições muitos usos e costumes. Nós temos essa tendência de dizer, não, se o irmão ele prega mostrando uma parte do braço, ele não pode pregar, ele está errado. Hoje pela manhã o Heavy contou um testemunho. Ele foi pregar em uma igreja com um amigo dele. Na verdade, o amigo dele ia pregar. E quando eles desceram do veículo, a primeira coisa que o pastor perguntou não foi nem se eles estavam bem, se eles fizeram uma boa viagem. O pastor disse, onde estão a gravata de vocês? Aqui só prega de gravata. E eles deram um jeito, arrumaram uma gravata. Mas perceba que muitas vezes nós criamos cercas ao lado do evangelho que não são bíblicas. A Bíblia não diz que você precisa pregar de gravata. A Bíblia não diz que nós precisamos fazer, que nós não podemos pregar com determinada roupa ou não. Isso são coisas que as nossas tradições criaram. Só que muitas vezes nós medimos os nossos irmãos com essas nossas tradições. E a gente diz, não, se esse irmão não segue o meu padrão, ele está errado, ele não vai para o céu. Esses dias eu ainda assisti um vídeo de um pastor de uma igreja pentecostal que dizia, irmãos, nós somos criados sem jogar bola, nós não podemos jogar bola. As nossas tradições, e a Bíblia diz que nós devemos estar firmados sobre os firmes fundamentos. Nós não podemos abrir mão das nossas tradições. Se você faz isso, você está pecando. E coloca aquele fardo pesado sobre a vida de suas ovelhas. E as pessoas começam a caminhar num evangelho sem Cristo, sem graça, somente com fardos. Sabe, e é nesse momento, com esse mesmo contexto, que nós vemos o texto de Mateus. Sabe, quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, nós percebemos que esse texto ele ocorre num momento muito crucial do ministério de Jesus. A rebelião contra o rei já havia sido estabelecida e culminaria numa rejeição total. Se você perceber alguns capítulos antes, no capítulo 9 em específico, você já percebe a ira dos líderes religiosos contra Jesus. No capítulo 9, Jesus encontra um paralítico na cidade de Cafarnaum. E Jesus olha para aquele homem, se compadece dele e diz, meu filho, os seus pecados estão perdoados. E a Bíblia diz que alguns líderes religiosos, ali representados na figura dos escribas, olha para Jesus e diz, com que autoridade, que blasfêmia é essa? Jesus, conhecendo o coração maldoso daqueles homens, Jesus diz, eu tenho toda a autoridade. O que é mais fácil? É perdoar o pecado desses homens, desse homem, ou dizer para ele ser curado, levanta e anda? Então os líderes religiosos olham para Jesus, Jesus diz, pois eu tenho autoridade, eu digo, levante e ande. E esse homem levanta, anda, vai embora com seus pecados perdoados. E a ira no coração desses religiosos já se acende. E se você parar para olhar a história de Jesus, principalmente do Evangelho de Mateus, que é um evangelho escrito para judeus, você vai ver a todo momento Jesus indo contra essa autoridade religiosa e esses princípios religiosos que regiam a comunidade judaica, que não nasceram das Escrituras. Sabe? E você percebe que nesse momento, esses líderes religiosos já estavam irados contra Jesus. Porque Jesus começou a expor a falha do sistema religioso que eles criaram. Jesus começou a ferir a fé judaica. E é interessante que Jesus, aos poucos, vai desatando os nós que prendiam aquela fé. E esses homens começam a ficar sem argumento. Porque em todos os momentos que eles tentavam confrontar Jesus, Jesus sempre vencia eles no argumento. E é interessante que nesse sentido, se você ler o versículo 25 do capítulo que nós lemos, do capítulo 11, Jesus ele diz, por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É muito interessante que Jesus vai ao Pai em oração e ele agradece porque ele entende que o Pai estava fazendo uma obra maravilhosa, que era o quê? Que era revelar a graça do Evangelho aos pequeninos, que são essas pessoas que viviam sofrendo por causa da opressão e desse conjunto de regras que não eram bíblicas, que os líderes religiosos impunham sobre essas pessoas. Essa religião que Jesus estava indo contra, mas Jesus percebe que nesse momento Deus, por causa da sua graça e da sua maravilhosa obra, começa a abrir os olhos dos pequeninos, dos oprimidos, daqueles que eram perseguidos, daqueles que andavam à margem da sociedade. E se você parar para olhar a vida de Jesus, Jesus sempre andava com esses homens, com pecadores, com publicanos. E também era muito criticado por isso. Mas Jesus agradece a Deus porque ele sabe que o Evangelho é a manifestação da obra de Deus aos pequeninos. E a seguir, no versículo 27, Jesus ele também manifesta a sua autoridade. Ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. E perceba como isso é uma estaca na fé, no coração da fé judaica. Porque para eles, falar sobre Deus, falar sobre o Pai era alguma coisa muito sagrada. Mas agora você tem um homem, um carpinteiro de Nazaré, que ele diz que todas as coisas lhe foram entregues por quem? Por Deus, que era quem? Era o seu Pai. E Jesus aponta para essa grande limitação da lei. Que qual que era a grande limitação da lei judaica? Ela não podia salvar o homem. Jesus deixa isso muito claro quando ele no versículo 27 diz: ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então perceba que Jesus está ferindo esta fé judaica e apontando o problema da lei. Não é que a lei é ruim, mas Jesus está dizendo que a lei não é salvífica, ela não consegue salvar o homem. Por quê? Porque Jesus diz que só o Filho poderia revelar o Pai. É somente Jesus que pode dizer ao homem quem é Deus. É somente Jesus que foi empossado de autoridade para revelar ao mundo o Pai. E é interessante que Paulo, em Gálatas 3:24, ele diz que de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pelo quê? Pela fé. Ou seja, a finalidade da lei não era justificar o homem. A finalidade da lei era funcionar como um guardião para este homem, a fim de que, através de Cristo, nós fôssemos justificados pelo quê? Pela lei, pelas obras, pela fé. Então perceba, é isso que Jesus está mostrando para aqueles homens que guiavam aquele povo, sabe, de uma forma dura. Jesus está dizendo que a lei não serve para salvar, de que as boas obras que esses homens diziam fazer não servia de nada, de que somente quem podia revelar no coração dos homens o Pai era o Filho, e ele estava empossado de autoridade, e a justificação não vinha pelo cumprimento de um código de regras, a justificação vinha somente pelo quê? Pela fé em Cristo Jesus. Isso mostra como esse sistema religioso não é capaz de fazer aquilo que só Cristo pode fazer através do Evangelho, que é revelar a Deus, que é aliviar a carga dos cansados e proporcionar descanso para a alma. Sabe, é nesse contexto de agradecimento ao Pai pela obra que o Pai está fazendo de revelar o Evangelho e a verdade de Deus aos pequeninos, que nesse contexto são os oprimidos pelas autoridades religiosas, que Jesus faz esse convite para a gente, de vem a mim. Que Jesus faz esse convite para que esses pequeninos vivam uma vida leve, que é representada aqui na figura do Evangelho. É por isso que nós demos esse título, a leveza da vida do Evangelho. E em primeiro lugar, essa vida no Evangelho nos traz alívio. Versículo 28 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é para os pequeninos, para esses homens cansados, aprisionados a seus fardos, que não encontravam alívio para suas almas e nem perdão para os seus pecados. Eles viviam dia após dia cumprindo a lei, mas não encontravam paz. O cumprimento de boas obras ou de ordenanças judaicas não fazia o coração desses homens sentirem descanso.
Esse sistema que eles viviam eram pesados, e mais fardos eram lançados sobre eles. Sabe, em vez da autoridade religiosa aliviar a carga, o que eles faziam? Eles lançavam mais fardos ainda. Os religiosos acreditavam alcançar o favor de Deus através de boas obras e do cumprimento absoluto da lei. Eles mantinham práticas religiosas muito rígidas, criando um sistema de normas praticamente impossível de se cumprir. E esse sistema gerava um profundo desespero no coração desses que a Bíblia chama de pequeninos. Porque a vida deles funcionava assim, eles estavam dando tudo certo. Eles conseguiam executar boas obras, conseguiam cumprir a lei, mas agora eles tropeçavam. E a impressão que dá é que dava um reset na vida espiritual deles de novo. Era como se os religiosos e os líderes dissessem: agora vocês precisam começar de novo. Porque vocês estavam indo bem, e vocês estavam indo bem, mas vocês pecaram. Vocês estão agora afastados de Deus, vocês precisam ser purificados de novo. Agora você consegue imaginar uma vida onde você não consegue se livrar dos seus fardos? Onde você tenta a todo custo seguir aquilo que você acredita que é certo, mas nunca encontra alívio, nunca encontra descanso, só encontra mais peso, mais fardo. Jesus deixa isso muito claro no capítulo 23 de Mateus, verso 4, quando ele diz acerca dos líderes religiosos. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. O comentarista Barclay, ele diz uma coisa muito interessante: o homem vivia em um bosque de regras e normas, que ditavam cada movimento de sua vida. Eles ouviam eternamente essa voz que sempre repetia: não faça isso, não faça aquilo, você não pode ser assim, você não pode fazer isso. O que os fariseus fizeram foi pegar a lei e colocar diversas cercas ao redor da lei, o que impedia que essas ovelhas viessem comer no pasto que estava verde, que os alimentaria. E esses homens viviam cercados de normas que não trazia descanso, que não traziam um alívio para sua alma, oprimidos. E esse convite de Jesus, então, é um contraste à religião judaica. Porque perceba, o convite de Jesus, em primeiro lugar, Jesus diz a esses homens: vinde a mim. Sabe, é um convite a um relacionamento. Jesus está chamando os oprimidos e os pequeninos a um relacionamento com Ele. Jesus olha para esses homens e diz: vinde a mim. Ou seja, vocês podem se achegar. Vocês podem se chegar ao Pai. E perceba, Jesus está dizendo que eles não precisam mais da liderança religiosa para se achegar a Deus. Sabe, nós não precisamos mais de gurus, não precisamos mais de coachings. O nosso único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E o convite de Jesus a esses homens é: venham a mim. E por que Jesus pode dizer aos pequeninos: venham a mim? Porque ele está empossado de autoridade pelo Pai. E como ele disse no verso 27, é só o Filho que pode revelar ao Pai. Então perceba como Jesus está atacando o coração da fé judaica. Porque enquanto os líderes religiosos diziam às pessoas: vocês devem fazer isso, vocês devem cumprir isso, nós queremos que vocês vivam assim. Jesus, ele rasga o véu do templo e diz: vinde a mim. Vinde diretamente a mim. Você não precisa mais de nenhuma pessoa para se achegar a Deus. Você não precisa de nenhuma cobertura espiritual para se achegar a Deus. É um convite direto: vinde a mim. E esse convite traz consigo uma promessa. Jesus diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Sabe, aquilo que for impossível alcançar através desse cumprimento rigoroso da lei, agora é dado gratuitamente por Jesus. O convite de Jesus não é: vinde a mim e cumpra aquilo que eu quero, faça tudo o que eu quero, não faça isso, não faça aquilo, não. O convite de Jesus aos pequeninos é: vinde a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, e porque eu posso os aliviar, porque eu fui empossado de autoridade pelo Pai, eu os aliviarei. Ou seja, aquilo que for impossível para a religião judaica, que era apresentar o Pai, que era mostrar quem é Deus, Jesus agora faz convite aos simples do mundo, aos pequeninos, e não aos líderes, aos sábios. Jesus diz: vinde a mim. Mas também vale a pena a gente entender que o que Jesus está fazendo não é desvalorizando a lei judaica. Jesus não está dizendo que a lei de Moisés é ruim.
Porque perceba, a lei não é ruim, a Bíblia diz que a lei é boa. A lei revela o caráter santo de Deus. E ela tem a finalidade de levar o homem a uma vida que glorifica a Deus. Mas de fato, a lei não podia salvar o homem, porque esse não era o propósito original de Deus. Jesus não deu a lei a Moisés e ao seu povo para que esse povo fosse salvo pela lei. Pelo contrário, esta lei, ela fazia o quê? Ela mostrava como os homens são incapazes de ter uma vida santa e digna, e de que eles precisavam do quê? De um Salvador. Eles precisavam de alguém que viesse e cumprisse toda a lei, toda a vontade de Deus, alguém que fosse santo, porque antes de Jesus ninguém conseguiu cumprir a lei. A lei não é ruim, a lei protegia os homens. A lei dizia para você como você deveria viver de uma forma que glorificasse o Senhor. O problema é que a religião judaica corrompeu a aplicabilidade da lei. E ela causou um afastamento de Deus. O judaísmo levou o homem para Deus. E distante e desesperado desse Deus, esses pequeninos ouviram: vinde a mim. Ou seja, o cumprimento da lei está em Jesus. Ela estava a todo momento apontando: vocês não conseguem viver de forma santa e digna. O homem por si mesmo não consegue agradar ao Pai. E agora nós temos a resposta de Deus. Já que a lei não consegue salvar o homem, nós temos o Verbo encarnado de Deus, dizendo aos pequeninos: vinde a mim, eu os aliviarei, eu os darei descanso. E por que Jesus pode fazer isso? Porque Jesus cumpriu toda a lei. Ele revelou perfeitamente o caráter santo e amoroso do Pai. E Ele foi além. Ele pagou em si mesmo o preço do pecado morrendo no Calvário por nós. Por isso Ele tem autoridade para fazer esse convite: venham a mim. Jesus é o único que poderia apresentar o Pai, que poderia levar o homem a Deus. O judaísmo não podia fazer isso. Você não pode se chegar a Deus se você viver uma vida de boas obras. Nós não podemos se chegar a Deus com o nosso mero esforço e dedicação. Nós precisamos de alguém que nos leve até Ele. E é por isso que Ele é o caminho. Nós precisávamos de um Redentor, alguém que cumprisse as exigências da lei, porque nós não conseguíamos. Mas perceba que incrível é essa mensagem do Evangelho. Porque nós temos o Deus que se faz carne, habita entre nós, e Ele cumpre a lei. Os requisitos de Deus, Jesus cumpre. Ele vive de uma forma santa, perfeita. Ou seja, as exigências que o Pai fez na lei, Jesus cumpriu. Mas agora faltavam as exigências sacrificiais, e Ele cumpre também. Isaías 53 diz que Ele vai ao Calvário. E lá Ele leva sobre Ele os nossos pecados. A nossa dívida, que era enorme para com Deus, impagável. Jesus, Ele paga porque Ele pode, Ele é santo. E o Pai olha para aquele sacrifício e Ele encontra santidade. E é por isso que no Novo Testamento nós vimos, quando Jesus é batizado, a palma desce sobre Ele e Deus diz: esse é o meu Filho amado, Ele me alegra. Porque Jesus, Ele desce até o mundo dos viventes para satisfazer a ira de Deus e a vontade do Pai. E agora Ele nos convida: vinde a mim. Perceba como o Evangelho traz alívio para a alma. Perceba como o Evangelho traz descanso. Enquanto as autoridades judaicas e o judaísmo diziam: cumpra isso, Jesus só diz: vinde a mim. Se você está cansado de viver uma vida aprisionado ao jugo do pecado, ao jugo da lei, ao jugo dos homens, Jesus diz: vinde a mim. E em segundo lugar, essa leveza, essa vida leve do Evangelho, ela também traz descanso para a alma. O verso 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então vocês acharão o quê? Descanso para a alma. Vamos começar pelo começo desse versículo. Primeira coisa que Jesus diz: Jesus faz um convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E agora no verso 29 Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo.
Perceba que após vir a Cristo, nós somos convidados a tomar sobre nós o jugo de Cristo. Vinícius, que loucura é essa? Os pequeninos carregavam o jugo da lei. Sabe, no verso 20 e 28 estava tudo bem, Jesus me convidou. Agora eu estou diante dele, mas Jesus agora diz que eu devo usar um jugo. Mais à frente nós vamos falar um pouco sobre o que é a figura do jugo, no próximo versículo. Mas perceba que o convite que Cristo faz não é para uma vida libertina. Jesus não está chamando esses pequeninos para que eles possam viver de uma forma onde eles não devam prestar contas. O convite do Evangelho também é um jugo, porque requer obediência daqueles que foram chamados. O que Jesus está propondo é uma nova vida para essas pessoas, mas essa nova vida requer obediência. Agora devemos obediência a Cristo, Ele é o nosso Senhor. E como Senhor, Ele deve governar as nossas vidas. Ele deve governar as nossas escolhas, intenções do nosso coração. Todas as esferas do nosso ser é chamada para estar debaixo do jugo de Cristo. O convite é para todo homem, para a integralidade do nosso ser, para esse homem todo. Jesus diz, vinde a mim. E Ele também diz, tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, existe um jugo de Cristo sobre nós. O comentarista Moody diz acerca desse trecho, tomem o meu jugo, ele diz que é uma metáfora judia relacionada com disciplina e discipulado. Ponha seu pescoço sobre o jugo e deixe a sua alma ser instruída. Só Cristo é o professor que, através de sua pessoa e obra, podia instruir os homens em relação ao Pai. Ou seja, o convite de Jesus é: venha andar comigo. O convite de Jesus é: deixe que eu os pastoreio agora. Jesus está chamando para si as suas ovelhas, atraindo para si os seus. Ele diz, agora vocês vão andar debaixo da minha lei, do meu jugo, agora eu os pastorearei. E depois Jesus diz também, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Perceba que diferente dos líderes religiosos da época, Jesus não é soberbo e altivo. Ele é manso, ele é humilde. Ele não ata fardos pesados e lança sobre os seus servos, a fim de causar dor e sofrimento. Perceba que Jesus é o rei dos crentes, mas ele não é um tirano. E a prova disso é que ele vai à cruz pelos seus vassalos, pelos seus servos. Esse versículo deixa muito clara a diferença entre Jesus e os líderes religiosos da época, que somente escravizavam as pessoas, roubavam as viúvas, roubavam dos dízimos. Escravizavam as pessoas. Jesus diz que atavam fardos pesados. Mas eles mesmos não colocavam a mão para empurrar esse fardo. Você consegue perceber a diferença de Jesus e esses homens? Esses homens atavam fardos sobre as pessoas e diziam, está aqui, carregue. Mas Jesus, ele pega o fardo pesado e diz, deixa que eu carrego. Vocês não podem. Vocês não são capazes de levar esses fardos, então eu levarei esses fardos. E esse versículo deixa muito claro como esse rei que nós temos, ele é bom. E percebe, ele é muito mais poderoso do que a autoridade judaica, mas com todo o seu poder, ele ainda assim ama pessoas pequeninas como nós. Sabe, Jesus não escraviza os homens. Sabe, eu gostaria que muitos pastores que nós temos pelo nosso Brasil ouvissem essa mensagem de Jesus. Homens que escravizam as suas ovelhas, dizendo, se você não der o dízimo, o pulgão vai destruir a sua casa, o devorador vai tomar tudo que você tem. Se você não me obedecer, você está desonrando a Deus. Se você sair daqui, você perde a autoridade espiritual que eu tenho sobre você. Sabe, que Deus tenha piedade desses homens. Porque quando eu olho para o Evangelho, eu vejo Jesus tendo piedade da prostituta, do ladrão. Mas eu vejo Jesus confrontando esses líderes fariseus. Mas nós vemos o nosso Cristo indo contra essa autoridade religiosa. Porque diferente deles, Jesus não ata fardo sobre as pessoas, ele leva o nosso fardo. A nossa dívida, ele não chegou para você e falou, está aqui, ó, vai lá,
paga com Deus, ele sabia que nós não podíamos. Então ele disse: Deus, eu pago, eu posso. É por isso que a Bíblia diz que ao pai agradou moer o filho. Só o filho agradaria o pai. Só o sacrifício do santo, do seu filho, seria capaz de agradar o pai. Paul Washer diz que Cristo bebeu o cálice todo da ira de Deus. E quando Cristo morre na cruz, aquele cálice cai sobre a terra. E não havia nele mais nenhuma gota. Porque só ele podia fazer isso. Ele diz: aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde. O caminho, e olha que interessante também, Jesus não só chama você a carregar o seu jugo, e ele não está só revelando quem ele está dizendo: vocês precisam aprender de mim. Ou seja, caminhar sob o jugo de Cristo, também quer dizer que nós precisamos aprender sobre quem é esse Cristo. Sabe, o caminho do Evangelho é um caminho de crescimento. E Jesus diz que fazendo isso, que vivendo sobre o jugo de Cristo, conhecendo quem Cristo é, vocês acharão descanso para a sua alma. Isso aqui é fantástico. Em Cristo, o crente encontra um lugar seguro para lançar a âncora da sua alma. E perceba, não é só para esta vida. Eu gosto muito do capítulo 12 de Mateus, quando Jesus é confrontado pelos líderes acerca do sábado. Jesus olha para aqueles homens e ele diz: eu sou maior do que o templo. Jesus está dizendo: sabe o que vocês conhecem como leis sacrificiais? Eu sou maior do que isso. Na verdade, essas leis apontavam para o grande sacrifício de Cristo. E então Jesus termina por acabar com a religião judaica quando ele diz: sabe o sábado? Está aqui quem é o Senhor do sábado. Eu sou maior do que o sábado. Em resumo, eu sou o próprio sábado, é o que Hebreus vai nos dizer. Jesus pode dar descanso àqueles que o seguem, porque Ele é o descanso de Deus. Enquanto a religião judaica só proporcionava descanso aos sábados, Jesus diz para aqueles que o seguem: eu tenho para vocês descanso eterno para a alma. Não só para esta vida, mas para além daqui. Não só aos sábados, mas por toda a eternidade. Porque Ele é maior que o templo, Ele é maior que o sábado. Jesus está dizendo: esses homens estão escravizando vocês a uma religião falsa. Porque o Evangelho não é isso. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a boa nova de algo que já foi feito. Perceba, quando nós falamos sobre uma notícia, falamos que o Evangelho é uma boa notícia. O que é uma notícia? Não é a narrativa de algo que aconteceu? Já aconteceu, Cristo já pagou os nossos pecados. Nós não podemos viver imputando às pessoas cargas que Cristo já levou sobre ele. E é por isso que nós achamos descanso em Cristo. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus diz: eu já levei as cargas dos meus filhos. Eu já levei a carga das minhas ovelhas. O que nós devemos fazer agora? Nós devemos entrar debaixo do jugo de Cristo e caminhar com Ele. Cristo é o firme fundamento da nossa fé. É nele que repousa a nossa certeza de esperança. Sabemos que nada pode nos tomar das suas mãos, porque tudo foi entregue a Cristo pelo Pai. E uma vez sobre o seu jugo, estamos certos de que Ele nunca nos abandonará. Se você vive uma vida de justificação por obras, você nunca vai encontrar descanso. Se você acredita que aquilo que te justifica diante de Deus é vir à igreja, é servir na igreja. Ah, Vinícius, mas eu tenho um ministério, então Deus está feliz comigo. Não. Deus só se agrada de nós por causa do seu Filho. Nós não merecemos o amor de Deus. O que nós merecemos é a ira de Deus, é a justiça, é a condenação eterna. Mas quando Deus olhar para nós, Ele vê o Filho dele. É por isso que Romanos 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está em quem? Está em nós? Não. O amor de Deus está em Cristo. Deus ama o seu Filho. E o seu Filho diz: Pai, eu paguei o preço desses. Jesus diz: pode cobrar de mim. E o Pai cobra do Filho. Ele leva o Filho à cruz, mata o seu próprio Filho, para que então nós fôssemos amados. O Evangelho é essa mensagem de descanso para a alma.
Você não precisa viver desesperado a respeito da sua salvação. Ah, Vinícius, eu pequei hoje, vou perder minha salvação. Eu cresci assim. Eu cresci num evangelho que não tinha graça. Onde as pessoas colocaram no meu coração que se Jesus voltasse, se eu tivesse fazendo alguma coisa de errado, acabou. Em que os meus pecados faziam com que eu perdesse a minha salvação. O evangelho sem graça, sem segurança. Mas a mensagem de Cristo é: vocês já estão salvos. Eu paguei o preço. Agora o que vocês devem fazer é entrar debaixo do meu jugo e caminhar comigo e aprender de mim. Ou seja, essa vida leve que o evangelho nos apresenta, ela traz descanso para a alma. E em terceiro lugar, ela alivia o peso da caminhada. Jesus, no verso 30, diz: porque o meu jugo é o quê? É suave. E o meu fardo dele é leve. A figura do jugo era esse objeto de madeira que os agricultores colocavam sobre o gado para poder prender o gado. Geralmente eles prendiam dois. Então esse gado puxava peso. Esse jugo traz a ideia de obediência, traz a ideia de exercer domínio. Mas perceba, Jesus disse que diferente do jugo da religião judaica, o jugo dele não causa peso. O jugo dele não causa cansaço. O jugo de Deus é suave. A ideia dessa palavra suave é a ideia de que o jugo de Deus é adequado. Jesus não impõe sobre os homens fardos que eles não consigam carregar. O evangelho não impõe sobre nós fardos impossíveis de carregar. E Jesus está dizendo: se vocês me seguirem, conhecerem de mim, além de encontrar descanso não só para essa vida, mas também para a vindoura, durante a caminhada de vocês, vocês terão um peso adequado para carregar. Mas perceba, há um jugo no evangelho. Viver a vida cristã não é só sorriso. Perceba, o convite de Jesus não é dizer: ó, tá difícil aí, vem para Jesus que você vai viver, vai ganhar a vida. A graça não é barata no evangelho. Jesus diz que existe um jugo, mas esse jugo é adequado. Jesus não vai colocar sobre você aquilo que você não pode suportar, aquilo que você não pode levar. Em contraste com o jugo proposto pela lei judaica, o jugo de Cristo é leve. Sabe, o jugo de Cristo é adequado às suas fraquezas, suas dificuldades. E perceba que às vezes parece até, como diz, parece contraditório Jesus convidar para sair de um jugo, mas para entrar em outro. Porque Jesus sabe que o jugo dele é leve, o fardo é leve. Sabe, perfeitamente adaptado às nossas necessidades. Perceba que a vida cristã não é uma luta para alcançar o favor de Deus. A vida cristã agora não é mais uma luta para alcançar a salvação, para que Deus olhe para a gente com bons olhos, não. A prática cristã e a vida cristã é justamente pelo fato de que nós já alcançamos isso em Cristo Jesus. A gente não vem para a igreja, a gente não serve na igreja, a gente não faz boas obras a fim de alcançar o favor de Deus. Nós fazemos porque Cristo já alcançou o favor de Deus, em nosso favor. E é por isso que Jesus diz: o meu jugo é suave. O evangelho alivia a vida das pessoas, alivia a vida do oprimido. Sabe, é por isso que às vezes o meu coração se revolta quando eu olho para esses grandes pastores que nós temos no nosso país, esses grandes coronéis que subjugam as pessoas, que fazem essas pessoas permanecerem nas suas igrejas a vida toda, com um evangelho sem graça, um evangelho sem Cristo. Sabe, que criam leis para que as pessoas cumpram, e se elas não cumprirem, elas são expulsas. Nós temos aqui o Senhor do mundo dizendo: meu jugo é leve. Então, se o jugo de Cristo sobre as suas ovelhas é um jugo leve, eu não posso atar jugo sobre os meus irmãos. Eu não posso colocar sobre o meu próximo algo que ele não consiga carregar. Eu não posso cobrar do meu próximo aquilo que a Bíblia não cobra dele. Porque o jugo de Cristo é suave, é adequado. Eu não posso acordar pela manhã e falar: Bernardo, pega a vassoura, varre a casa, passa pano. O pai quer chegar aqui meio-dia, eu quero a comida pronta, que hoje a sua mãe vai só dormir e descansar. O Bernardo tem 4 anos. Esse jugo não é adequado. Se ele tivesse 15, 16, eu poderia falar: filho, hoje você faz o almoço, porque é adequado.
Sabe, eu não posso cobrar coisas dele agora, que eu posso cobrar só no futuro. Assim é a caminhada cristã. Jesus torna a nossa vida leve. Perceba que incrível que é a mensagem do Evangelho, que grande graça que o Evangelho nos apresenta. Sabe, Jesus nos dá descanso. Sabe, Jesus caminha ao nosso lado. Jesus nos dá alívio para a alma. Jesus garante não só essa vida, mas toda a eternidade de completo descanso ao lado de Cristo. E agora, para que a gente possa terminar, eu queria que você pensasse no seu coração. Sabe, será que você tem vivido sob algum jugo? Será que você tem criado julgos para você e para os outros que a Bíblia não tem, que Jesus não tem? Você percebe que quando nós olhamos à nossa volta, a gente encontra esses julgos em todos os lugares. Sabe, geralmente sempre está associado a usos e costumes. Eu sei que existem tradições que são boas. Sabe, existem coisas que nós guardamos, que mesmo que a Bíblia não diz, mas são coisas boas. Sabe, muitas vezes nós guardamos algumas tradições para não escandalizar os nossos irmãos, isso é bom. Mas perceba, será que nós não temos oprimido algumas pessoas com fardos que o Evangelho não coloca sobre elas? Sabe, será que nós não temos vivido como os fariseus viviam? Achando que nós alcançamos o favor de Deus pelas nossas boas obras, porque nós somos muito tendenciosos a isso. Sabe, nós somos muito tendenciosos a quando nós fazemos alguma coisa na igreja, a gente ir para casa e falar, nossa, eu fiz a minha parte. Oh, Deus está aí, o Senhor viu, ó, eu ajudei. Quero até que o pastor fale meu nome lá na frente, porque eu servi. Não faça isso. Os fariseus que viviam assim, e Jesus diz que eles eram como sepulcros mortos, bonitos por fora, por dentro, pura destruição. Sabe, não viva achando que as suas obras se justificam diante de Deus, que a sua prática religiosa se justifica no Evangelho. Só Cristo que justifica os homens. É só Cristo que leva os homens a Deus. Em terceiro lugar, viva uma vida livre. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sabe, não vive escravizado sob jugo nenhum, a não ser sobre o jugo de Cristo, que é suave, é adequado. Perceba, também não é um convite a uma vida libertina que Cristo está fazendo, mas Cristo está fazendo um convite para que você sirva a Cristo. O convite de tomar o jugo de Cristo é dizer, abandone a salvação pelas obras, justificação pelas obras. Abandone a sua força e venha caminhar comigo, sob as minhas leis. Ou seja, aquilo que é a lei de Cristo nós cumprimos. Aquilo que não é a lei de Cristo eu não posso exigir do meu irmão. Nós não possamos atar fardo sobre as pessoas e nem sobre nós. Sabe, o Evangelho nos traz uma vida leve, de temor a Deus, disciplina. Tem muitas regras, mas nós devemos cumprir aquilo que está nas Escrituras. Nós não devemos colocar fardo sobre os nossos próximos, sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos amigos. Infelizmente, às vezes eu conheci uma mulher que ela viveu muitos anos uma vida de um evangelho sem Cristo. Eu lembro que um dia ela chegou para mim e falou, Vinícius, você pode me ajudar? Estou com um problema. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, é que eu estava conversando com o meu pastor e eu falei para ele que eu tomaria algumas decisões que eram até decisões muito boas. Mas ele não concordou. E ele disse que era para mim não fazer isso, porque se eu fizesse, eu sairia debaixo da autoridade espiritual dele. E eu discordei dele. E agora eu estou me sentindo culpada, porque ele é um ungido do Senhor. E o que eu faço agora? Eu falei, minha irmã, graças a Deus, que você não está mais sob o jugo desse homem. Sabe, graças a Deus que você se libertou dessa opressão. Você não precisa dessa cobertura espiritual. Você só precisa de Cristo. A beleza do Evangelho é que o Evangelho é somente Cristo. Esse era o grande lema dos reformadores. Solos Cristo. Sabe, somente Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Somente Cristo governa o coração dos homens. Somente Cristo que instrui a nossa vida. Sabe, é somente Cristo através do Evangelho. E graças a Deus, porque a mensagem do Evangelho é essa. Ela livra nossas almas dos fardos e dos pesos que a religiosidade coloca em nossos corações. E quando a gente olha, por exemplo, principalmente para o Brasil, você vê que grande parte dos crentes são taxados por culpa de muitos, né? Sabe, como uma religião que só tem fardos, só tem obrigações, só tem regras.
pessoas chatas que só implicam. Às vezes as pessoas esquecem que o evangelho não é só lei, é graça, é amor. Sabe, também tem benefícios no evangelho, também tem misericórdia. Existe lei, existe. Jesus em nenhum momento disse que nós não devemos respeitar a lei de Moisés. Mas ele está dizendo que sem Cristo nós não conseguimos cumprir ela, é por isso que ele cumpriu por nós. Que a gente possa viver essa liberdade que nós encontramos em Cristo Jesus. Perceba, a liberdade não é libertinagem, é liberdade. Sabe, Jesus, ele também coloca cercas à nossa volta. E a maior cerca que Jesus coloca à nossa volta, ele chama de amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a maior cerca à nossa volta. Tudo que você for fazer, faça por amor a Deus e por amor ao próximo. E talvez, se você for ver isso, talvez seja muito mais difícil do que cumprir a lei. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo. Essa é a grande cerca que nos protege de não glorificar a Deus. Quer viver uma vida santa? Uma vida que glorifica a Deus? Ame a Deus e ame o seu próximo. Se você amar o seu próximo, você não vai mentir para ele. Se você amar o seu próximo, você não vai desobedecê-lo. Sabe, se você amar o seu próximo, você não vai feri-lo. Se você amar a Deus, você não vai idolatrar outras coisas. Por isso que Jesus resume a lei com esses dois mandamentos: ame a Deus, ame ao próximo. Essa é a cerca do evangelho, o amor. É aquilo que nos deve fazer. O amor é aquilo que deve medir as nossas atitudes, as nossas ações, as intenções do nosso coração. É o amor. É por isso que Paulo fala: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. E Paulo coloca essa regra: a medida de tudo é o quê? É o amor. Às vezes você pode até fazer uma coisa certa, mas se aquilo for ferir o seu irmão, não faça. Por amor ao seu irmão. Essa é a grande regra do evangelho, é a grande medida. Sabe, essa leveza que o evangelho nos traz: viva por amor. E não viva subjulgado à religiosidade falsa que muitos homens têm implantado no nosso país, na verdade no mundo. Jesus veio para libertar os homens disso, para libertar os pequeninos disso. A obra do Pai é estar em Cristo Jesus para libertar o mundo e chamar: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estão cansados dessa falsa religião, vocês que estão cansados desta vida de justificação por obras, dessa vida onde você não consegue encontrar paz. Vamos a Cristo. Em Cristo a gente encontra descanso para a alma. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua infinita graça. Ó Deus, que o Senhor nos auxilie, Pai, a viver uma vida livre, onde a gente não esteja, Deus, abaixo de jugo de homens, Pai. Ó Deus, uma vida onde o único jugo que nós teremos é o jugo de Cristo, Pai, que é leve, que é adequado às nossas fraquezas e dificuldades, Pai. Ó Deus, nós também te agradecemos por toda a sua obra na cruz, porque de fato ali o Senhor levou o nosso fardo, a nossa carga, aquilo que nós não podíamos fazer, que era impossível à lei, que era impossível ao homem. O Senhor na cruz do Calvário fez de forma perfeita e santa, Pai, satisfazendo a ira de Deus, Pai, morrendo em nosso lugar, porque para que agora nós pudéssemos se achegar ao Pai, e nós te louvamos por isso, Pai, porque o véu do templo foi rasgado. Porque agora nós podemos se achegar a Deus através do Filho. E somente o Filho é que pode apresentar aos pequeninos o Pai. Ó Deus, que possamos viver por Cristo, por amor a Deus e ao nosso próximo, Pai. Em nome de Jesus.